agradecemos, porque o Senhor tem sido tão fiel nas nossas vidas. O Senhor é tão grandioso, tão generoso, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, dependemos da Tua presença. Que esta palavra seja uma palavra rema, e que ministre, que fale com o coração de cada uma das pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu quero começar ministrando essa palavra, contando uma história, a história de um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele era um homem muito rico, ele tinha muito dinheiro, só que ele tinha um hobby. O hobby dele era, na verdade, acertar o alvo. Ele tinha o hobby, ele ia para os campeonatos de tiro a alvo, ele participava no mundo todo, e por muitos anos ele participou, e ele foi uma pessoa incrível. E passado um tempo, ele já estava aposentado, uma pessoa descobriu que esse homem tinha acertado os alvos e tal, de alguma forma ele tinha acertado o alvo, e foi procurar ele. Chegou lá na fazenda, chamaram e perguntaram: olha, aqui que mora o fazendeiro, assim, assim, assado. É aqui mesmo. Nós somos de uma empresa, estamos fazendo uma pesquisa e estudando algumas coisas, algumas curiosidades, e queremos estudar a vida do senhor. Ele falou: mas o que vocês querem? Não, nós queremos entender um pouco da sua vida, de como que o senhor acertou o alvo em todas as vezes. Assim, segundo as especulações, dizem que o senhor não errou nenhum alvo. E ele falou: realmente, eu não errei nenhum alvo. E aí ele falou assim: inclusive eu quero levá-los vocês para uma sala, para onde eu vou mostrar exatamente a flecha e o alvo. Eu vou mostrar a flecha e o alvo. E quando aquelas pessoas, os pesquisadores, estudiosos, entraram naquela sala, eles ficaram impressionados. Eles falaram: meu Deus, é incrível, o Senhor realmente, tudo isso aqui foi o Senhor que acertou, foi o Senhor que atirou, foi o Senhor que lançou a flecha. Ele falou: foi eu mesmo que lancei a flecha. E ele falou: mas, aí o pessoal perguntando: mas como? Conta para nós o segredo, como é que você acertou o alvo, como é que você acertou de cheio, todos esses aqui, centenas de alvos. Aí ele falou assim: tem um segredo muito especial. Na verdade, primeiro eu atirava a flecha, depois eu marcava o alvo. Moral da história, querido: tem muita gente como esse fazendeiro, levando a vida sem sentido, vai levando, vai conduzindo, não tem alvo, não tem objetivo, ou deixa acontecer naturalmente. E nós estamos numa série chamada série Prepare-se, para que nós possamos realmente desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas no ano de 2018, não só em 2018, mas também em 19, 20, 30, 40, 50, eu não sei quantos anos você vai viver. Então, queridos, eu quero dizer algo para você: nós não podemos conduzir a nossa vida de acordo com as circunstâncias, empurrando com a barriga, levando a coisa de qualquer maneira. Não, esse não é o projeto de Deus para a sua vida, esse não é o projeto de Deus para a sua casa, para a sua família. Você precisa ter alvos, você precisa ter metas, você precisa ter objetivos, propósitos, sonhos. Todos nós, quando nós nascemos para governar. A Bíblia fala disso: o homem nasceu para governar, o homem nasceu para liderar, o homem nasceu para se impor diante das situações. Mas é incrível, queridos, que muitas vezes nós vemos isso acontecendo com as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm revelação do poder de Deus. Elas estão trabalhando, desfrutando de tudo isso, mas os cristãos que conhecem a Deus, muitas vezes estão à margem de tudo isso. Eu quero dizer, queridos, você precisa tomar posse. Você precisa tomar posse de tudo isso. Na ministração anterior, nós falamos dos benefícios de planejar. Os benefícios de planejar. Existem muitos benefícios quando você começa a planejar a sua vida, quando você começa a planejar o seu ano, quando você começa a planejar os seus alvos. Assim como não planejar traz consequências, traz malefícios, traz problemas. E eu falei durante essa ministração, no finalzinho dela, eu falei sobre Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, queridos, fala algo que nós precisamos, talvez,
Durante todas essas ministrações, você vai ter oportunidade de ouvir muitas coisas, mas eu quero deixar algo na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, cravado no teu coração. Toma posse disso, toma posse dessa verdade. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, você pode receber muitas coisas durante essas ministrações, mas saia daqui saia daqui crendo que independente de qualquer coisa, Deus já tem um plano para a sua vida, amém? Deus já tem um plano para a sua família, Deus já tem um plano para a sua casa, para os seus negócios. Você precisa tomar posse disso. Ou seja, queridos, quando eu tenho consciência, eu tenho revelação de que Deus já tem um plano para a minha vida, eu já saio na frente, eu já estou na frente, eu já estou em uma corrida, eu já saio antecipado, porque eu tenho revelação que Deus já tem um plano para a minha vida. E o plano que Deus tem para a minha vida é um plano muito poderoso, é plano de futuro, é plano de esperança, é plano de prosperar, é plano de me abençoar. Amém, queridos? Então, de antemão, já toma posse disso. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para os meus negócios. Deus já tem um plano para o meu ano. Agora, talvez você pense assim, bom, se Deus já tem um plano para a minha vida e para os meus negócios, eu não preciso planejar. Muito pelo contrário. Nós precisamos planejar, nós precisamos pensar. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos, nós temos que ter revelação da graça, crer na graça de Deus, nós temos que crer na graça de Deus, mas porque a graça é o favor de Deus, o favor imerecido de Deus. A graça, é muito importante nós termos entendimento da graça, porque senão todos nós vamos só viver querer andar debaixo da graça, viver debaixo da graça, e fazer tudo debaixo da graça. Nós já temos o favor de Deus, mas deixa eu dizer algo. A salvação, ela é realmente pela graça. A salvação é pela graça. Mas todas as nossas conquistas virão através de esforço. De esforço. Essa igreja, ela está aqui porque houve esforço. Você está casado porque houve esforço. Você tem sua empresa porque houve esforço. Você trabalha porque houve esforço. Não tem como. E aí, queridos, nós temos que conciliar a graça e a fé. Porque nós não podemos só ficar dependendo da graça, mas temos que ter fé para conquistar, fé para avançar. Amém? Amém, queridos? E dentro dessa tônica de projetos, de planejamentos, nós precisamos. Não tem como, queridos, é incrível, porque as pessoas hoje, elas estão nós falamos um pouquinho semana passada, mas muito rápidas, vivendo no fast food, vivendo na comida rápida, vivendo tudo assim muito rápido, e as pessoas querem tudo muito fácil. Muitas vezes nós queremos o quê? Nós queremos fazer o seguinte: será que alguém poderia planejar para a minha família, por exemplo? Alguém poderia planejar no meu lugar os meus planos? Alguém poderia escrever? Nós queremos o que é mais fácil. Talvez, eu sei que não é o seu caso, mas talvez tenham pessoas que vão entrar na internet e falar: quais são os planos de Deus para a minha vida em 2018? Aí vai vir uma lista lá. Eu tenho certeza que se você entrar, talvez saia uma lista. E nós queremos tudo muito fácil, mas há um esforço que nós precisamos fazer. E não tem como falar de planejamento se nós não pararmos um minuto, pelo menos um tempo, para orar, para pensar, planejar, estudar. Nós tivemos agora esses dias fazendo o planejamento da igreja, da agenda da igreja do ano de 2018.
Foram 3 dias, lá no sítio, a equipe toda, ficamos lá de segunda a quarta, planejando, colocando no papel, aí colocava, tirava, mudava, orava, alterava. É necessário, queridos, mas há uma lista, muitas vezes, que nós temos que fazer. E muitos de nós queremos construir essa lista na nossa mente, a lista que eu chamo a lista imaginária. Ou você tem uma lista real ou você tem uma lista imaginária. Qual é a diferença das duas? A diferença, queridos, é que a imaginária, você esquece, nós esquecemos. Se você não tiver anotado em algum lugar os seus planos, os seus alvos, os seus propósitos, você vai certamente esquecer. Nós temos esse material que nós entregamos todos os anos aqui na igreja. O ano que vem, o ano do transbordar. Isso aqui eu escrevo todos os anos. E hoje, com a tecnologia, eu tiro foto. E eu fico olhando lá o que já aconteceu, o que não aconteceu. Se eu lembrar, semana que vem eu vou trazer alguns ou vou tentar projetar aí para você ver como Deus é fiel. Mas eu nem lembrava, tem coisa que Deus está fazendo. Esses dias a Luciana estava me mostrando, falou, nossa, você lembra que você anotou isso, isso e isso? Aqui eu falei, não lembro, deixa eu ver. Ela mostrou, que legal. Só que também não é só escrever, tem um preço, tem que orar, tem que correr atrás, tem que trabalhar. Agora, querido, vamos ser sinceros com nós mesmos. O que de fato hoje tem tirado o nosso sono? O que de fato hoje tem nos preocupado tanto? O que de fato hoje tem nos levado às vezes até a tomar atitudes equivocadas? Talvez muitos planos mal feitos ou planos que não foram feitos. Situações que foram mal planejadas, propósitos que foram mal planejados, mal pensados. E é incrível, queridos, que essas situações elas passam a fazer parte da nossa vida, passam a fazer parte da nossa lista imaginária, porque muitos de nós não temos uma lista no papel, e é importante isso. Você planejar, você colocar, você orar, você ter alvo, ter meta, mas a lista imaginária está lá na nossa cabeça. Esse ano eu vou fazer algo, porque é incrível, porque as pessoas sempre no dia 31, todo mundo pensa no ano todo. As pessoas falam, não, esse ano de 2018 vai acontecer algo sobrenatural, vai acontecer um milagre, e nós cremos, nós temos que declarar, nós temos que profetizar, nós temos que crer no nosso Deus que nós servimos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido, se eu e você, nós não planejarmos, se não orarmos, se não buscarmos, se não desenharmos o nosso plano para o ano de 2018, não vai acontecer nada, não acontece. Tem gente que talvez tenha uma ilusão de ficar, Deus vai fazer, Deus fará mesmo, mas nós precisamos ter atitudes. E a primeira atitude que eu e você nós precisamos ter é planejar, é pedir o aval do Espírito Santo, é desenhar o nosso plano, é desenhar o nosso futuro. Ainda que a resposta final, nós falamos semana passada, Provérbios fala, muitos são os planos do homem, mas a resposta final e certa vem de Deus. Mas nós temos que planejar, temos que desenhar. Não dá para você entrar mais um ano, chegar lá no ano de 2018, em março, e puxa vida, eu não pensei nisso. Claro que nós podemos pensar. Podemos pensar agora, queridos. É incrível quando eu chego que dizer que é assustador quando você olha para trás e você vê que a sua vida não andou, não aconteceu nada, não teve mudança, não teve novidade de vida, não aconteceu. A Bíblia fala que eu e você, nós precisamos andar em novidade de vida, amém? Andar em novidade de vida, queridos, todos os dias precisa acontecer algo novo na sua vida, precisa acontecer.
Há uma promessa para nós, agora nós precisamos correr e buscar isso. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Às vezes conversando com pessoas, e você fala assim para ela: e aí, como é que foi o ano de 2017? Ela: foi muito ruim, não foi tão bom, ou talvez foi bom, mas não foi como eu esperava. É incrível como muitas vezes as pessoas falam assim: não foi como eu esperava. Se você perguntar para essa pessoa: mas o que você esperava? Eu esperava que fosse melhor. Mas em que área da sua vida que você gostaria que fosse melhor? Não sei. Por quê? Não planejamos. Não dá, queridos, a nossa vida é uma vida para ser vivida 70, 80, 90, não sei quanto tempo, mas enfim, nós temos um plano de vida. Não dá para a gente planejar tudo em um ano. Porque se quando nós planejamos tudo para um ano só, o que vai acontecer? Vão vir as decepções, vão vir as frustrações, porque você só se frustra quando você tem expectativa em algo, que muitas vezes é uma expectativa fora do plano. Se eu coloco a expectativa em uma situação, e não tem nada a ver com o plano que Deus tem para a minha vida, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Vou me frustrar. Queridos, e a frustração ela é terrível, ela é uma doença, ela impede você de caminhar, ela impede você de sonhar. Tem uma frase que eu gosto, que do Augusto Cury, diz assim: sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas fracassadas. Querido, olha, é importante nós entendermos por que a frustração acontece nas nossas vidas. Por que nós podemos chegar no final do ano celebrando, declarando, falando, olha, foi bom, eu consegui, aconteceu. E por que muitos chegam decepcionados com o ano e falam: não aguento mais, eu quero mudar de ano, eu quero virar logo a página desse ano. Por quê? Porque os planos não aconteceram. Mas por que não aconteceram? Porque talvez nós não planejamos, e por nós não termos planejados, vem a frustração. A pergunta é, querido, na sua vida, talvez você já está cansado de levar uma vida dessa forma. Entra ano e sai ano. Talvez as coisas mudam pouco para você. Não mudam como você queria. Não muda como você deseja. Não muda como você planejou. Por que isso acontece? Qual a razão? O que está por trás de tudo isso? O que tem levado a minha vida, a sua vida, a vida de muita gente, a um campo da frustração, decepcionados às vezes até com Deus, porque olham para os seus projetos e conseguem ver os projetos engavetados, projetos paralisados. Por quê? Eu quero dizer algo para você. Eu e você, nós não podemos, de forma alguma, nós estamos vivendo uma época, queridos, vou falar algo sério para você. Nós estamos vivendo uma época que todos nós podemos ser levados por uma onda, por um vento chamado sistema, e eu e você, nós não podemos simplesmente aceitar fazer parte do sistema. Nós temos que ser a diferença no sistema. Eu tenho que ser a diferença onde eu estou. Você precisa ser a diferença onde você está, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Porque todo mundo vai chegar para você, de 10, 9 vão chegar: cara, não vai dar certo, vai dar errado. Cara, esses planos, você está pensando em comprar outro carro, esquece, com essa crise, esquece. Você está pensando em mudar de casa, você está maluco, cara, você tem que vender a sua. Sabe, nós não podemos, porque eu e você não podemos ser acometidos por esse sistema. A Bíblia fala algo muito poderoso para nós. 1 Coríntios 2,16, vamos ler juntos. 1 Coríntios 2,16 diz assim, olha que coisa. Aqui Paulo ele estava falando com a igreja de Coríntios, dando algumas instruções, falando acerca do Espírito. E ele fala que
nessa parte que o homem, ele naturalmente, ele não conhece as coisas de Deus, e vice-versa. E aqui ele fala da importância de nós tomarmos posse dessa parte aí, a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Veja bem, Paulo fala aqui que o homem, a mente de Deus, ninguém conhece. E a nossa mente, Deus conhece. Agora, queridos, ele faz uma pergunta assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E conclui: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Você toma posse dessa verdade. Essa verdade é uma verdade absoluta, queridos. Você tem que tomar posse. Você tem a mente de Cristo. Amém? Eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A nossa mente, a mente humana é muito inteligente. Isso já foi provado. A mente humana é inteligente. Agora, vamos imaginar a mente humana sendo transformada na mente de Cristo, queridos, ou somada a sua mente humana mais a mente de Cristo, você é uma ameaça para o diabo, você é uma ameaça para as circunstâncias, você tem autoridade para conquistar, você tem autoridade para levantar as suas mãos, para declarar que você, a sua casa, a sua família, a sua igreja, os seus negócios vão dar certo, em nome de Jesus. Agora, por que eu preciso discernir o que é mente humana e o que é mente de Cristo? E eu tenho que tomar posse da mente de Cristo, a palavra de Deus fala disso. Se eu tenho que tomar posse dessa mente, queridos, eu tenho que rejeitar a mente humana. Agora, como que a mente humana age? Como que a mente humana faz? Se você vamos imaginar que você vai montar o seu planejamento aqui, você vai colocar os seus alvos nessa folha e vai trazer dia 31 para a igreja. Se você for fazer baseado na mente humana, sabe o que vai ser escrito aqui? Talvez nada. Talvez muitos vão pegar esse papel aqui e escrever o nome e colocar aqui. Aí, passa o tempo, a pessoa fala assim: pastor, ou para alguém, ou para amigos, não aconteceu nada nesse ano de 2018. Ah, não, por quê? Não, eu pedi. Você pediu o quê? Ah, eu pedi lá todas as coisas no papel. Coloquei meu nome e pedi todas as coisas. Como que Deus vai te dar? Como que Deus vai fazer? Não tem como. Tem uma história de o pastor Poing Chu, uma vez ele contou, e essa história, na vida dele, ele falou o seguinte: ele é um homem já, enfim, logo no começo da vida dele, ele disse o seguinte: ele pediu para Deus uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta. E ele escreveu lá: cadeira, escrivaninha e bicicleta. E começou a orar e tal, e abençoando a vida das pessoas, até que um dia o tempo passou, e ele falou assim: Deus, eu não estou entendendo, eu ajudo as pessoas, eu abençoo a igreja, eu faço as coisas, e eu o Senhor não me deu ainda a cadeira, a escrivaninha e a bicicleta. Você não me deu. Aí o Espírito Santo, na oração dele, o Espírito Santo falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Como que eu vou saber? O Espírito Santo. Por isso que nós falamos, Paulo, a mente de Cristo não pode ser, queridos, entendida, compreendida de forma racional. Paulo fala, não dá para entender a mente humana, não entende a de Cristo, não entende, as coisas de Deus são diferentes das espirituais, das humanas. Aí ele falou assim, o Espírito Santo falou para ele assim: quantas bicicletas, quantos modelos de bicicleta existem no mundo?
Quantos modelos de cadeiras e escrivaninhas existem no mundo? E aí ele pensou e parou e disse, é verdade. E ele escreveu, a melhor bicicleta da época. Era uma bicicleta da Honda. A melhor cadeira da época. A melhor escrivaninha da época. E ele começou a tomar posse, Passado um determinado tempo, o que aconteceu? Ele recebeu, ele comprou, ele ganhou, enfim, aconteceu um milagre. A melhor bicicleta, a melhor escrivaninha, a melhor cadeira. Por isso, querido, a mente humana é medíocre. A nossa mente humana, ela vai colocar, sabe, não, deixa eu ver aqui, bom, eu vou planejar 2018 uma viagem, aí você vai olhar para o seu financeiro, você está no vermelho. Não, está zerado, só de estar zerado hoje em dia já é um sucesso, viu, queridos? Não, como que eu vou viajar? Mente humana, queridos, você não pode planejar segundo a mente humana. Porque se você planejar segundo a mente humana, sabe o que vai acontecer? O que você pôs no papel. Eu lembro uma vez que eu queria tanto ter um Passat, eu já contei essa história aqui, mas eu gosto de trazer isso porque eu pedi errado. Eu falei, eu quero ter um Passat, e eu poderia ter pedido um Passat alemão na época, hoje nem tem mais, era um super carro. E eu pedi um Passat. Passado 2, 3 meses eu estava com um Passat, 79, ungido, aonde parava ficava uma poça de óleo. Sabe, porque eu não soube pedir. A mente humana é muito medíocre, é muito pequena, queridos, amém? Vocês me entendem, sim ou não? A mente humana vai dizer o seguinte, pastor, como eu vou planejar em uma crise dessa, pastor? Nós estamos aqui sobrevivendo para sair desse ano de 2017. Talvez, queridos, esse seja o nosso problema. Todos os anos sobrevivendo, porque não planejamos. Deus tem o melhor para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Deus tem o melhor para... esse amém tem que ser melhor, porque eu estou dizendo que Deus tem o melhor para a sua história, para a sua casa, para a sua vida. Recebe em nome de Jesus. Mas não aceite planejar com a mente humana. Porque se você planejar com a mente humana, você vai escrever assim, se Deus me der um carrinho, se Deus me der um empreguinho, se Deus me der um salarinho, carrinho, queridos, de repente está recebendo um carrinho de mão, e não sabe por quê. Mas por que eu recebi um carrinho de mão do nada, pastor? Será que tem um mistério aqui? Do nada, será que é para eu trabalhar de pedreiro, de carregar areia? Bom, eu quero ter um basculante, mas vou começar com carrinho de areia. Porque você escreveu carrinho. Irmão, escreve o carrão lá, escreve o carro dos sonhos, escreve, coloca lá, pastor, mas eu não tenho nenhum real. Glória a Deus pela sua vida, porque você não tem, mas Deus tem, e Ele pode fazer todas as coisas na sua vida, querido. Ele pode fazer. Agora veja bem, se você não planejar de acordo com a mente de Cristo, o que você vai atrair? Vai atrair nada. Agora, uma das coisas que planejar com a mente de Cristo é planejar com consciência. Temos que ter consciência. A palavra de Deus diz, querido, e isso é uma verdade para nós. Não ouse planejar a sua vida sem ler a Bíblia. Não ouse ler, fazer planos sem a palavra de Deus estar ali embasando as suas decisões. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, queridos. Para tudo ela tem resposta. Para tudo que você precisa. Quando eu planejo de forma com a mente de Cristo, eu vou ter revelação, eu vou ter consciência do poder de Deus. Quantos têm consciência do poder de Deus aqui? Se você tem consciência, querido, você precisa mudar a sua forma de planejar, de viver. A Bíblia diz em Efésios 3:20, olha como isso é incrível. A Bíblia diz em Efésios 3:20 assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
Olha que coisa. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em, o poder que atua em nós, querido. Há um poder que atua dentro de você, que determina as suas conquistas, que determina como será o ano de 2018, determina o seu sucesso. Querido, esse poder precisa vir à tona. Nós não podemos andar de cabeça abaixada, não podemos, temos que andar de cabeça erguida. Agora deixa eu falar uma coisa para você, amém, queridos? Quem que vai tornar realidade os seus sonhos? Quem vai fazer os seus alvos? Quem? Diga todo mundo. Deus. Ele é meio poderoso, amém? Não, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Agora a Bíblia fala que Ele vai fazer só aquilo que pedimos, sim ou não? Não, presta atenção, querido, você precisa ficar atento. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Você pediu um carro X, Deus é capaz de dar o melhor para você. Você pediu uma casa X, Deus é capaz de dar o melhor. Você pediu o emprego X, Ele dá o melhor. Agora, queridos, com consciência que Ele vai fazer tudo isso, eu vou dizer um dos maiores erros que nós, por falta de revelação, cometemos. Nós todos cometemos às vezes, nós não pedimos. Quantos anos da minha vida, queridos, eu levava a minha vida eu sempre fui uma pessoa de planejado, gosto de pôr no papel, é meu estilo, mas muitas vezes eu acho, não, isso aqui vai acontecer naturalmente. Nada acontece naturalmente. Há uma guerra, queridos, há uma luta. O diabo, ele quer destruir os seus sonhos, o diabo quer te destruir, o diabo quer roubar os planos de Deus para a sua vida, mas você tem que se levantar, amém? O maior erro que uma pessoa pode cometer é não planejar, é não pedir, é não pensar grande. Agora, quando eu estou de posse da minha lista, nas minhas mãos, quando eu estou fazendo a minha lista, eu vou pedir o melhor. Eu vou pedir uma vida espiritual ativada, uma vida espiritual cheia de Deus. Eu vou pedir uma vida espiritual para os meus filhos. Eu vou começar a pedir de forma diferente. E caminhando aqui, eu quero falar 3 coisas que você não pode deixar de fazer numa época de planejamento, quando você vai pôr no papel. Você tem que estabelecer os seus planos, os seus alvos em cima de um tripé. Primeiro ponto desse tripé, o foco. Peça direção para o Espírito Santo. Qual é o foco da sua vida? Aonde você quer ir? Peça para o Espírito Santo dar foco. Porque, queridos, uma pessoa fala assim, por exemplo, eu vou falar aqui de algo mais abrangente. A pessoa fala assim, eu quero ser um pastor. Mas aí coloca lá, quero ser um pastor. Não espera o tempo. Com 2 meses já vai embora para outra igreja. Como é que você vai ser pastor se você chegar lá e vai embora de novo? Não tem como. Tem que ter foco, determinação e até o fim. É foco. Eu quero ser um pastor, mas não vem na igreja. Não tem como. Não ora, não tem como, não tem, sabe, o foco está desalinhado, tem que ter foco, tem que ter direção. Eu quero ser um empresário, eu quero estudar, eu quero passar na faculdade, eu quero fazer curso de foco. Não tem jeito, tem que ter foco. Agora, a lista nos ajuda a ter foco. Porque é o seguinte, talvez tem muita gente, você já viu aquelas pessoas que você liga para ela está em casa, vamos comer uma pizza, a pessoa vai. Vamos jantar fora, vai. Vamos para a praia, vai. Vamos jogar bola, vai. A pessoa vai para tudo, não estou dizendo que está errado ir. Eu estou dizendo que às vezes ela está sem foco. Aonde te chamar, ela vai. Por exemplo, tem hora que eu não consigo ir em algum lugar, porque eu tenho um foco, eu estou com um objetivo, não tem como. Aí na sua lista está lá, 2018, estudar, sei o que, comprar uma casa, trabalhar, papapá.
e não está na sua lista casar em 2018. De repente você recebe o convite da pessoa. Está aqui meu convite, pastor. Mas você vai casar? Vou casar, mas você planejou isso quando? Não, apareceu uma doida aí, eu vou casar. Se eu não casar esse ano, pastor, eu tô perdido, é a oportunidade da minha vida. Isso aí, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo o que não tem nada a ver com a sua lista, não aceite, se estiver fora de foco, está fora de foco. O casamento talvez era para 2021, mas já colocou 2018. Tire tudo que atrapalhe seus focos, amém? Outra coisa, ter objetivo. Por exemplo, tem pessoas que têm objetivo de, por exemplo, abrir um negócio, uma empresa. Mas qual o objetivo? Olha, eu estou querendo abrir uma empresa de fornecimento de cartucho, nada contra, tá, queridos? Eu nem sei se tem ainda e tal, mas fornecimento de cartuchos. Mas, queridos, hoje em dia ninguém imprime mais. Não tem mais ninguém imprimindo nada. É uma coisa ou outra. A probabilidade de fornecer cartucho não é não sei se você tem uma empresa dessa, não é um decreto, mas vai acabar. Vai passar. Você tem que pensar em algo que tenha objetivo, que tenha sentido. É muito importante. Outra coisa, propósito. Qual é o propósito dos seus alvos? Talvez você coloque lá, esse ano de 2018, eu quero guardar 100 mil reais na minha conta. Amém? Amém. Só que veja bem, talvez, enquanto você está guardando 100 mil reais, se você tirasse 2 mil para abençoar a vida de alguém, será que Deus não ia abençoar muito mais os seus planos? Tudo que nós fazemos, todos os nossos alvos, tem que ter um propósito. Para que eu vou comprar um outro carro, se eu não ponho ninguém dentro do carro? Para que eu vou morar numa casa, se eu não recebo ninguém na minha casa? Não tem propósito. Nós temos que ter propósito, tudo aquilo que nós planejamos tem que ter propósito. Por exemplo, tem pessoas que querem ter filhos, e eu acho muito legal ter filhos, mas tem pessoas que falam assim, olha, você vai ter filho? Eu vou ter filhos. Mas você já tem um? Já tem um, mas é porque tem que ter mais um para ficar de companhia para o outro. Sem propósito. Esse não é o propósito de ter filho, queridos. Esse é o propósito mais vazio que uma pessoa pode dizer. Sabe por quê? Porque filho não é para fazer companhia para o outro. Ainda que mas não é esse o propósito. Teve uma pessoa que falou assim, eu falei, você quer ter mais um filho? Não é da igreja, é um amigo meu. Ele falou, eu quero ter mais. Por quê? Nós estamos nos sentindo muito sozinhos. Já com um filho está se sentindo sozinho. Qual o propósito? Às vezes a pessoa não tem filho nenhum, quer ter um filho, glória a Deus. Por quê? Não tem relacionamento, marido e mulher estão lá, um assiste Netflix, outro fica no WhatsApp. E vice-versa. Qual o propósito? Trazer um filho para chorar a noite toda, para a gente discutir, brigar, quem cuida, quem dá mamadeira, quem leva no hospital, quem não leva. Sem propósito, dá tudo errado. Vocês me entendem, queridos? Amém? E para concluir aqui, eu quero terminar dizendo o seguinte, queridos. Planejar é simples. Planejar é muito simples. Não viva alienado. Não viva, queridos, à mercê das surpresas. Não aceite. Tenha um trilho para a sua vida. Semana que vem eu quero concluir e eu quero te encorajar. Não falte. Porque nós vamos falar de forma muito prática, porque ainda não entrei nesse assunto, mas eu preciso falar, planejamento envolve sua vida financeira. E não se preocupe que eu não vou fazer nenhuma oferta no final, mas eu quero te dizer, querido, o quanto você precisa aprender nessa área. Janeiro, fevereiro e março, está chegando. As pessoas chegam em março e falam assim, pastor, eu tenho que pagar o IPVA do carro. Você não sabia? Não, eu não sabia, mas não é possível. Quantos anos você tem carro? Já tem uns 20. Todo ano tem que pagar.
Mas se não planejar, não tem dinheiro para pagar e vira uma bola de neve. Sem planejamento nós fracassamos. Mas uma coisa eu quero dizer, a partir do momento que você começar a mudar o seu estilo de vida, no começo serão dias, depois meses e depois anos. Vamos ficar em pé, por favor, queridos. Eu quero só falar uma frase aqui, terminar com essa frase. A maioria das metas principais não são realizadas, porque passamos o nosso tempo fazendo primeiro aquilo que é secundário. Planeje-se, querido, feche os seus olhos. Se você estiver com a sua esposa, com a sua família, eu quero te encorajar a você pegar na mão dela, dele. Ore junto com ele. Enquanto o louvor toca, eu quero te desafiar também, você sair do seu lugar, se você precisa de um toque especial do Espírito Santo nessa manhã, se você sente que você precisa crescer nisso, veja, esse apelo não é um apelo para conversão, é um apelo para você mudar, para você falar, eu quero realmente viver um ano de 2018 diferente. Eu te encorajo a você sair do seu lugar, se ajoelhar aqui na frente enquanto o louvor tocar, e nós vamos orar em nome de Jesus.